Bom, pessoal, aqui então a gente está no Cantáguas 2018, né? Eu peguei da papelaria o certificado, o panfletinho, né? Que é aquele lá, e o programa turístico. O cartaz eu não peguei, nem o banner, né? Mas assim, vocês já viram como que é o cartaz, como é o banner, como aqui também a gente fez o crachá, tá? Tudo obedecendo essa nova arte, né? E por que essa arte? Porque nesse especificamente no terceiro Cantáguas é que a gente lança um projeto nosso da construção de um teatro aqui para a região, que é o Teatro Panteão de Minas. Até mostrei um banner das informações que foram um centro de informações sobre o projeto que ficava, tinha um banner grande, né, de informações. E é nesse Cantáguas que a gente lança esse projeto do Instituto Coral por Amor. Então, por isso que o certificado desse ano, né, ele tem essa tônica, né, mostrando o panteão romano, né? O panteão romano ele simbolizava, né, na sua essência, a demonstração da excelência do ser humano, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Que simbolizava o culto a todos os deuses, né? A todas as divindades, todas as religiões, na verdade, o panteão, né? Isso que as pessoas acham, né? Pan, todos, tel, Deus, né? Todos os deuses, mas na verdade ele foi criado, né? A concepção dele foi para albergar todas as artes, né, na excelência do ser humano e na harmonia do ser humano. Então, por isso que nós, como equipe, por vários outros motivos, escolhemos, né, esse tema, né, essa arquitetura, né, que a gente vai estar construindo esse teatro baseado nessa arquitetura, né, pelo que ele simboliza, né, e é um dos templos aí, hoje é uma igreja, né, em Roma, e ele simboliza, né, essa excelência do ser humano. Então, a tônica, né, da papelaria, né, a arte da papelaria, né, foi essa. Foi um só certificado mesmo, né, falando da participação, né, das pessoas, né, e aí a gente colocava, né, na categoria tal, né, o nome da pessoa na categoria tal. Mudamos um pouco o formato, né, que vocês puderam ver. O tamanho do certificado ficou o mesmo, né, ele tem 21, né, por 30, né, de largura. Esse aqui é o panfletinho, então, que a gente distribuía nas ruas, nos hotéis, nas farmácias, né? Um panfletinho mais simples da programação, né? Veja um resumo, como a gente falou para vocês, né? O terceiro Cantáguas também começou na sexta-feira, né? Tá dando um pouquinho de reflexo aqui, tô tentando tirar o reflexo. Ah, agora sim, tirou. Então aqui, começou na sexta-feira, às 18 horas, aí aqui foi no Centro de Convenções Granada, né? Abertura, e aqui anunciava 15 coros, tá vendo? Então, pessoal, aquilo que a gente falou, o ideal são 8, mais ou menos, mas não tem jeito, pessoal. Acaba sendo 15, 11, olha lá, sábado, às 8 horas na Catedral de Bambu, 11 coros, às 14 horas nos concertos sociais, 10 coros, né? No sábado à tarde a gente sempre vai para as entidades. No sábado, às 15 horas, né? Teve um recital, né? De um amigo nosso aí, um coral que estava comemorando 25 anos, né? Então foi à tarde, então ao mesmo tempo, às 14 horas, teve essas apresentações que duraria 1 hora. Saímos daqui, cada um saía das entidades e se reunia aqui no sábado à tarde, às 15 horas, nessa paróquia. Uma paróquia linda aqui também, né? E a gente pôde saborear esse recital de 1 hora e meia, coisa mais linda, né? A gente ficou muito feliz.
E já às 18 horas com o concerto noturno lá no Centro de Convenções do Granada, né? E foram 15 coros de novo, como a gente falou para vocês, né? Isso, o ideal de 8 coros, né? Esse dia foi 15, né? E esse anúncio especial aqui foi o anúncio do nosso projeto, né? O domingo, às 9 horas, foi então o encerramento, né? Do terceiro Cantares, né? Então você vê que é bem resumido e aqui os patrocínios, né, maiores, aquilo que a gente falou, né? O patrocínio ouro e patrocínio diamante, né? O prata também vai nesses panfletinhos. Mas eu queria que vocês percebessem o seguinte: percebam o tamanho das logos, como muda, tá? Então você tem logos maiores, médias e menorzinhas, de acordo com o patrocínio, tá? E aqui a nossa menina dos olhos, né? Que é a nossa programação, né? O programa artístico nosso. Então eu vou mostrar. Então, o programa artístico, né, de 2018, ele também ficou sempre com o mesmo tamanho, né? Ele tem 14 de altura, né, por 20. Então, esse é um tamanho muito bom, sabe? Então, a programação nossa ficou assim, então, as mesmas coisas, os patrocínios, vejam, as logos, né, mudam de tamanho grande, médio e pequenos, né? Você vê aqui mais detalhado, né? Sexta-feira começou no dia 21, né? Abertura com poesia, os coros, interlúdio aqui. Aqui foi um interlúdio de um contrabaixo, né? Com uma guitarra que ficou muito bom, né? Mais coros, mais 4 coros. Na sexta-feira, né? Então a gente aqui, sexta-feira às 18 horas, aqui ainda continuação da sexta-feira no Centro de Convenções Granada, né? A gente tem aqui o anúncio do lançamento, né? Como eu falei para vocês, né? O anúncio do lançamento do teatro, né? Mais coros, o interlúdio da soprano, lembra que eu falei que sempre estava presente, né? Ela era de Curitiba. E aqui mais 4 coros nessa sexta-feira. No sábado, né, a gente faz sempre lá uma apresentação na Catedral de Bambu, que eu já mostrei para vocês, né? Também foi feito o lançamento, o anúncio de lançamento também do teatro, né? Aqui coros, né? O Espaço Cantáguas de Novos Talentos. Esse aqui, pessoal, foi uma novidade, tá? Nós aqui inovamos com um espaço onde a gente poderia estar projetando alguém que se destacou durante o ano na música, no canto, na poesia, mas aqui a gente dava prioridade para o canto. E esse ano, né, a gente escolheu uma cantorazinha, né, uma criança, né, que se destacou muito, né, na sua voz, né, na performance. E aqui nasce então o Espaço Cantáguas de Novos Talentos, no terceiro Cantáguas. No quarto, né, e no quinto a gente continuou com esse espaço, né? O interlúdio de dança, mais coros. Tentando sair dessa luz, mas dá para ver, né? A continuação do sábado, né, também. Esse aqui, a gente viu aqui, né, que a gente tá no sábado às 8 horas da manhã, né? Tudo isso aqui é do sábado de manhã. Então, interlúdio também, mais 2 coros, interlúdio de poesia, né? E sábado à tarde a gente sempre fazia os concertos sociais, sempre faz, né? Aqui falando qual é a entidade social, quais os coros, são 2 coros nessa entidade. Outra entidade social, né? Casa de Maria, um asilo, né? Também 2 coros. Aqui outro asilo, 2 coros, né? E
o Hospital de São Lourenço, mais 2 coros, a hemodiálise, mais 2 coros. Então, isso aqui tudo no sábado à tarde. Aí, a gente foi para sábado, ainda aqui das 15 às 17, esse daqui, você vê, os concertos sociais foram às 14, tá vendo? Aí, aqui, das 15 às 17, né, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, foi aquele recital, né? Murilo até colocou o Panteão dentro do Panteão, olha que coisa mais linda antigamente, né, como era, né? E fez uma página especial, a gente teve uma abertura com poesia, né? E foi das 15 às 17. Aí fizemos esse recital de 1h30 lá, e depois a gente veio para cá, já às 18, começa em outro local, no Centro de Convenções do Hotel Granada, o nosso festival, né, do sábado à noite. Então, vocês perceberam, né, que aqui termina às 17, aqui já começa às 18. Então, imagine a equipe se deslocando e organizando tudo, tá? Por isso que realmente a gente tem aí o que tá com bastante saúde, viu, pessoal? Mas a gente tendo mais pessoas, umas 3 pessoas pelo menos, a gente consegue fazer isso numa boa, viu? É só organizar, e por isso eu tô passando essas dicas para vocês, tá? Então aqui foi no Centro de Convenções, né, a abertura com o Espaço Cantavos de Novos Talentos. Então aqui a gente apresentou de novo aquela cantorinha, né? Começa então a apresentação dos coros, foram 5 coros, como vocês podem ver, o interlúdio da soprano, aí vem mais 3 coros aqui, sábado à noite, né? E mais 2 aqui, então 5 coros, o interlúdio, falando sobre o lançamento do teatro, né? Você vê como que ele era dentro, e depois encerrando com mais 5 coros. Aí no domingo, aqui, lá na frente da Basílica, né? Nós, às 9 horas da manhã, né? A gente fez o encerramento. Lembra sempre que é importante, ó, tá vendo, pessoal? Marcar a concentração, né? Às 8h30, às 9 horas a execução das peças, né? E aqui as músicas que a gente ia cantar, né? E nesse festival, puxa, gente, tá vendo aqui que a gente cantou Aleluia de Handel? Nossa, isso foi fantástico, gente. A gente estava com umas 400 vozes, a gente separou os naipes, né, de sopranos e tenores, né, separamos naipes de baixos, contraltos. Então, entrou numa fila, numa lateral da igreja, e a outra fila entrou na outra lateral da basílica, e o público ficou no meio. E, gente, que delícia que foi. Foi muito, muito especial, né? Espírito de Deus também, que é do Roberto Orellana, é uma música muito introspectiva, né? Uma oração, na verdade. Então, foi muito forte, sabe? Essa confraternização, a gente lembrou muito em Poços de Calda, né? Que a gente fazia sempre a Aleluia de Handel lá. E a gente teve a oportunidade de cantar todos juntos e foi maravilhoso, sabe? E então, daí a gente faz aquela famosa confraternização dos coros, né? Abraços, despedidas, bate-papo, né? Lá naquela praça na frente do parque. E aqui começa o quarto Cantáguas. Já aqui nessa confraternização a gente já começa a ter dicas e ver o que vai fazer para o próximo Cantáguas, né? Então, essa aqui, né, é o Panteão lá dentro do Panteão, né, e a gente convida todos aí para entrar no site nosso, né, e saber um pouquinho mais desse projeto, né. Agora, por causa da pandemia, né, a gente está em stand-by em algumas coisas, mas a cultura a gente realmente tem que estimular, né, ali a união, né, nossa, né, para que promovamos, né, espaços assim
especiais, né? De cultura, né? De manifestação do nosso melhor, né? Da nossa essência. Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Então, esse aqui, aproveitando o Cantáguas 2018 aqui, né? Eu peguei essa programação aqui que foi feita para o nosso locutor, né? Ele sempre esteve com a gente desde o primeiro Cantáguas, da Daniel Polônio, né? Aqui vocês podem ver. E só que o locutor, por mais que ele seja carismático, que ele já tem experiência, né? E graças a Deus, Daniel, ele é locutor aqui na cidade, então ele tem bastante experiência. Ele tem muita desenvoltura, mas ele precisa receber isso daqui, pessoal, tá? O locutor precisa de um norte do que você quer, de como anunciar. Ele pode fazer uns improvisos, e o Daniel sempre faz, assim como tem locutores que são mais soltos, outros são mais sérios, né? Um pouco mais formais, né? Mas, de qualquer forma, a equipe de organização tem que fazer essa programação aqui e entregar o texto. Então, eu quis mostrar todos os Cantáguas, o locutor, ele recebe uma semana antes, pelo menos deveria, né, gente? Uma semana antes, mas nem sempre, viu? Às vezes a gente entrega, coitado, 2 dias antes, assim, já aconteceu 3 dias antes, mas nós entregamos com antecedência, para ele poder ler, né, tirar dúvidas, né, esclarecer com a gente onde que a gente quer que dê ênfase, onde a gente quer que fale mais rápido, onde quer que ele concentre mais a atenção do público. Então, precisa, pessoal, disso daqui, tá bem? Então, eu queria mostrar para vocês uma programação, né, aqui o texto de apoio, né, do Daniel, né? Então, ó, veja bem, observação para todo o festival, né? Para receber o troféu, certificado de participação, os maestros são convocados no final de cada noite, que é essas coisas que ele tem que falar, tá vendo? Então, eu tô mostrando para vocês, olha lá, Murilo coloca para ele certinho, antecipando a programação para ele, quando que começa, tá vendo? A abertura do evento, a palavra com Murilo, a abertura do programa artístico com a poetisa. Então, o Daniel, ele recebe antes, né, a programação que vocês já viram, só que voltado, né, para ele, né? Olha lá, mudança provável, tá vendo? Aqui, isso aqui tudo foi colocado, né, observações para ele. Então, o interlúdio, tá vendo? Olha, quem que era do interlúdio, né? Citar os patrocinadores, tá vendo? Nesse momento, aí ele tem a lista dos patrocinadores. Aí aqui faz o anúncio, né, do teatro. Ó. Então, aqui tá para ele, tá vendo? Encerramento do dia, convidar todos para as atividades nos próximos dias, enfatizar para que apenas coralistas, regentes, músicos estejam portando o crachá de identificação, tá vendo? Que podem ter acesso ao Parque das Águas na manhã, sem o qual terão que adquirir o bilhete normal para a entrada, tá vendo? Então a gente tem que escrever para ele o que ele tem que falar, não é só pegar e falar assim, olha, você fala isso, isso, isso. Puxa, tem tanta coisa durante o festival, gente, é tanta entrada, saída de coro que o locutor esquece. Então você tem que colocar para ele o que quer que fale, né? Ah lá, recepção, acolhimento, agradecimento aos patrocinadores, tá vendo? Abertura, anúncio do teatro, aqui a programação para ele, por quê? Porque ele tem que falar o nome correto do coral e de quem é a regência, entendeu? Então isso aqui, né? Ah lá, por exemplo, o interlúdio, por exemplo, lá na nossa programação, você fala, mas por que tem ele? Ele não pode ficar com a programação? Ok, mas na nossa programação, naquele livretinho nosso, do programação artística, não tem a coreografia. Qual é a coreografia? Tá vendo? Tem só que o interlúdio será da dança, né? Do qual é o espaço que vai fazer a dança, qual é a academia. E não só isso.
tem qual é o nome da coreografia que eles vão fazer e quais os bailarinos para anunciar o nome dos bailarinos. Então, é muito importante ter isso aqui tudo certinho, ó. Citar patrocinadores, tá vendo? Aí o interlúdio, a outra academia, qual é a apresentação que vai ser sapateado, a coreografia, qual é o nome da coreografia, quem são os coreógrafos, quem é a ensaiadora, quem são os bailarinos, tá vendo? Os nomes, isso tudo tem que citar. Então, pra gente que tem os interlúdios, a gente tem que ficar muito, muito atento. Os corais têm a regência, né, de quem que é, mas os interlúdios nossos tem que conter também, por exemplo, a poetisa, né, quem que vai ser, né, os concertos sociais da tarde, tá vendo? Olha lá, convidar para o Jubileu de Prata, tá vendo? Isso aqui são os bastidores que eu tô mostrando para vocês, gente, viu? Isso aqui são os bastidores que a gente não fala, mas tá tudo aqui precisa ser feito. E se a gente aprende isso aqui ralando, gente, esse aqui é o terceiro festival nosso. No primeiro saiu a gente tinha lá uma orientação, no segundo orientação, mas no terceiro a gente colocou muito mais completo. E se eu passo isso para vocês, vocês já sabem que tem que fazer isso. E mais ou menos uma dica para vocês de como pode fazer. É claro que vocês vão ter sua tônica, vão mudar, vão fazer do jeitinho dos seis, mas isso aqui é uma dica para vocês importante, sabe? Olha lá, ó, convidar para o recital, o público, a gente está falando com ele, o que fazer? Que ocorrerá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, convidar a todos para o concerto noturno, anúncio do projeto, tá vendo? Então, ó, tudo isso aqui, veja bem, a programação é pesadinha, pessoal, tá vendo? Olha lá, aí ele vai ter aqui anunciando quais as entidades que vai estar ocorrendo, quais os coros que vão estar em cada entidade. Às 15 horas também ele tem a programação. Ele foi aqui nesse recital, foi ele que também estava lá para anunciar o recital. E aí aqui não está detalhado, mas lá ele recebeu, né, uma folha detalhada. Não está aqui essa folha, mas ele recebeu uma folhinha para falar sobre o coro que estava sendo homenageado, na verdade, né, durante o Cantáguas, né, que estava fazendo o jubileu de prata de 25 anos. Aí aqui, né, às 18 horas, a gente já foi pro centro de convenções, a recepção, acolhimento, citar patrocinadores, abertura, a gente passa para ele, né, certinho o que ele vai fazendo. É uma programação, mas com observações, né? Olha lá, citar patrocinadores, qual é o momento, olha lá, no final, o que a gente quer, olha lá, encerramento oficial do terceiro na Basílica Menor, concentração impreterivelmente, olha o tamanho da letra, ou seja, aqui ele sabe que ele tem que enfatizar que a chegada dos coros no outro dia de manhã tem que ser às 8h30, por causa das missas, que seria entre uma missa e outra, entendeu? Então, por isso que ele tinha que enfatizar muito, né? E a apresentação seria às 9h, confraternização, e já anunciar que depois do grande coro teria a confraternização lá na praça às 10 horas, né? Convidando também as outras pessoas já para o quarto Cantáguas. Aqui está a data do quarto Cantáguas de 2019. Então, se você não anota isso daqui, né, o locutor não tem como lembrar de tudo, certo? Isso faz parte da nossa organização. Tá bom, pessoal? Aí ele no domingo, ele vai lá no domingo também. Tem aqui as músicas, né, que a gente vai tá executando, né? Para ele falar também de quem são, né, as músicas. Aí a confraternização, né? E aqui ele recebe a lista dos patrocinadores, tá vendo? Que patrocinaram o terceiro Cantáguas pra gente, né? E já nesse terceiro Cantáguas a gente já teve ajuda também dos patrocinadores dos hotéis, né? Que também ajudaram. Então, isso aqui fica para vocês como uma dica, né? De, você vê, né? O tanto de folhinhas, né? Vamos ver aqui quantas folhinhas.
né? 7 folhas, ó. Tá vendo? 7, 8 com essa né? 8 folhas aqui entregues para o nosso locutor organizadamente, né? Certinho, com dicas, com observações, e aí a gente passa com ele, né? Vê os pontos que a gente quer enfatizar, fala, ele faz isso aqui, a gente imprimiu, mas no dele, ele escreve a caneta, tem um monte de pontos que ele põe a caneta, no qual a gente pede, e ele põe com a letra dele, do jeito dele, para ele lembrar coisas que a gente quer que aconteça. Então, isso tem que ser feito pelo menos uma semana antes, né? Ou pelo menos uns 4 dias antes do festival, tá? E aí, o locutor vai anotar com a letra dele, nós fizemos as nossas observações, mas ele vai fazer a deles do lado onde ele acha, né, que pode estar fazendo ênfase ou para falar mais rápido, falar mais devagar, isso a gente passa para ele e ele vai anotando aqui a caneta do jeito dele, tá bom? Pessoal, então espero que eu tenha dado uma dica aí, joinha para vocês, né? Até o próximo vídeo. Bem, chegamos então aqui no Cantáguas de 2019, quarto Cantáguas, né? E aí eu fui colocando para vocês, né? Festival por festival, as coisas assim que fomos melhorando, igual eu mostrei um vídeo para vocês, né? Da nossa papelaria, quando a gente foi melhorando e colocando os nossos patrocinadores, né? Mostrei como é que a gente fazia uma folhinha, tudo certinho, fazendo o patrocínio, né? Como é que a gente apresentava para os patrocinadores, né? E mostrei para vocês como é que a gente entrega a orientação para o locutor, né? Então, assim, todos os festivais contemplam todas essas coisas que a gente foi vendo, né? Mas eu não tô mostrando de festival a festival tudo de novo, tá bem? Então, aqui, por exemplo, eu não coloquei o banner, né? Não coloquei a nossa programação esse ano. Olha só como são as coisas, né, gente? Esse ano, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha a menina dos olhos, que era a programaçãozinha, aquela de mão, o livretinho, né? Esse ano aqui de 2019, a gente fez ele assim. E é ótimo para vocês verem, né, que não foi possível em 2019 a gente fazer aquela programação de livrinho que a gente adorava por contenção mesmo de despesas. E foi ótimo isso acontecer para eu mostrar para vocês que mesmo a gente estando bem mais organizados, angariando patrocínios, né, melhor, de maneira um pouquinho mais profissional, né, mesmo assim a gente teve que conter um pouquinho da verba nesse ano, e aí a gente cortou a programaçãozinha artística, que é aquele panfleto, aquele livreto, por conta de despesa mesmo. E aí eu queria mostrar para vocês, já vou mostrar então já de cara, né? Então aqui é o cartaz, você viu que a gente diminuiu o tamanho do cartaz, a gente vai falar a parte, o certificado, para vocês verem a mudança da arte, né? O crachá, né, que tá sem o furo, e aí a gente deixou um espaço aqui, você viu que a gente não pôs o nome, o coral, a gente deixou esse espaço com essa marca d'água pra gente colocar, né, o couro, e aqui tá o livretinho. Então eu vou falar de um por um agora, tá bom? Então vamos pro próximo vídeo. Olá, pessoal! Então agora eu vou mostrar a programaçãozinha nossa, né, o panfleto de programação que a gente entregou para as pessoas, né, quando foram assistir o festival. E também foi o panfleto que nós entregamos nas ruas, colocamos nos hotéis. Então, ao invés da gente fazer o livreto, aquela programação artística para a gente entregar no dia, né, da apresentação, nós fizemos somente o panfleto dobrado, é um A4 dobrado em 3, tá vendo? Por quê? Porque nesse ano a gente teve que conter despesas.
apesar da gente amar fazer aquela programação artística que é linda, né? É uma forma de arte também, né, pessoal? É uma forma de expressão de arte, né? Ali contém fotos, né? Contém, nossa, é muito bonito a apresentação. Mas foi ótimo acontecer isso, porque eu posso mostrar para vocês que também a gente não precisa perder qualidade e ser mais simples quando a gente precisa. Então, nesse caso, né, o panfletinho ficou um panfletinho apresentável já na forma de uma programação completa para a gente entregar nos hotéis. A gente entregou também para as pessoas que iriam assistir ao festival. Então, eu queria que vocês vissem, né, aqui, né, anunciando o festival. Aqui é nosso Parque das Águas, pessoal, o balneário que tem, né, no Parque das Águas. Tem um lago lindo, tem lagos lindos lá dentro, né, fora as fontes, 9 fontes de água cristalinas, graças a Deus, né. A gente tem isso nesse Brasil lindo, né, no mundo inteiro, na verdade, né. Então, aqui, nossa programação da sexta-feira, né, às 18 horas, né, com a abertura com o Murilo. Então, aqui já tá um pouco diferenciado, né, um pouco mais detalhado do que aqueles panfletos que a gente distribuía. Então, ficou uma coisa só. A gente mesclou aqueles panfletos que nós distribuímos com a programação artística, aquele livretinho. Então, aqui já tinha todo o espaço Cantáguas de novos talentos. Continuamos nesse quarto Cantáguas com o espaço de novos talentos, foi outra menina escolhida, né? E aqui nós colocamos interlúdio, tá vendo? Lembra que o locutor, ele recebe aqui todos os detalhamentos do interlúdio, né? Qual é o nome da coreografia, qual é o tipo de dança, né? Se é balé clássico, se é sapateado, se é dança de rua, qual é a coreógrafo, quem treinou, quais os bailarinos. Então, tudo isso tá aqui. Quando teve teatro, né? No primeiro Cantáguas, a gente teve naquela catedral de bambu, uma peça, né, uma parte de um ato ali de um teatro, e ali foi colocado o nome da peça, qual que era o ato, quem que eram os atores, né? Então tudo isso precisa ser detalhado. Mas aqui não, né? Porque senão fica muito poluído, né? Aí aqui os coros, né, interlúdio, né? Aí, depois, na sexta-feira que a gente abriu, vem o sábado, né? Qual é o local? Gente, isso é muito importante, horário, local, nunca esquecer, viu? Parece besteira, gente, mas juro pra vocês, quando a gente fez por várias vezes, às vezes a gente esquece, põe tudo certinho o horário e não põe o local ou não põe endereço. Nesse aqui, vocês viram que a gente não colocou o endereço? Nos outros, naquela programação artística, tinha endereço, sabe? Certinho. Mas aqui, como o papelzinho é menor, a gente optou por não pôr o endereço. E aí, o que acontecia? O locutor anunciava sempre, né? E lembra que eu falei para vocês que tinha os tutores. E os tutores sempre estavam ali à disposição dos coros. Então, não tinha como os coros não saber onde eram os locais, né? Porque nesse evento aqui foi tudo nesse auditório dessa escola, né, na verdade. Então não tinha muito, e na Catedral de Bambu era no parque, então não tinha jeito, né, de se perder, né? Não foi que nem no primeiro Cantáguas, cada um foi num lugar, certo? Então aqui olha lá a poesia, o espaço Novos Talentos, os coros, olha lá o interlúdio, outro interlúdio, mais coros, né? E aí a gente tem, depois de sábado às 9 horas, a gente teve aqui no sábado à tarde, 14 horas, concertos sociais. Aí eu queria que vocês vissem uma coisa. Você fala assim, Cíntia, mas você das 9 veio pra cá? Pois é, pessoal, às vezes tem que ter uma adaptação. Sempre quando a gente tem alguma coisa que a gente economiza um pouquinho, a gente também tem que ter uma adaptação. Porque veja bem, aqui é a programação da noite, tá vendo? Às 18 horas. Você fala, puxa, Cíntia, mas saiu daqui e às 18 depois vem pra 14, tá? Olha lá. Eu que sou toquinha, filho, isso é muito difícil de eu engolir, sabe? Mas acontece que, veja bem, aqui a programação dos concertos sociais é bem pequena e aqui o que você tinha que colocar como programação do domingo é pequeno também. Então,
aqui ficou bom nessa página, porque se a gente tivesse colocado isso aqui, ia dividir em 2 a do noturno. Então, a gente preferiu colocar o noturno tudo junto aqui. Entenderam o que aconteceu? Então, são adaptações. E aí, tudo tem que ter, ainda mais nessa época aqui que a gente está vivendo tão diferente, né, pessoal? Se não tiver resiliência, a gente tá perdido. Então, tem que ter essa adaptação. Então, veja bem, aqui vem o conceito sociais, né, das 14 horas, dos asilos, qual é o coral que ia apresentar, regência, tá vendo? Hemodiálise, tá. Aí, a gente, como eu falei, a gente vem aqui, sábado às 18 horas, né? E aí, os coros, quais que eram os interlúdios, tá vendo? E quais os coros, né? Aqui a gente conseguiu segurar, você viu? Com 10 coros, tá? Aqui a gente conseguiu. E aí, domingo, né? Dia 22 aqui do 9, encerramento, né? Lá na Basílica também com um grande coro, né? E então, e as peças executadas, Aleluia e Pátria Minas, né? Só que a Aleluia de Cohen, tá? Leonardo Cohen e Pátria Minas. E aí, aquele convite especial às 10 horas para confraternização, bate-papo, abraços lá na praça. Então, a gente sempre sai do grande coro e vai para a praça. Então, eu queria mostrar para vocês, né, como é possível... detalhe, né, gente, também os patrocinadores. Aí vocês veem como, né, a logo dos patrocinadores maiores, médios, né, menores, né? Então, vocês veem como a gente também pode, né, tá privilegiando nossos ajudantes, né, nossos colaboradores. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês da programação, pessoal. Dá para fazer também uma programação mais sucinta quando a gente está sem verba, mas bonitinha também. Se você faz uma arte legal, olha que bem apresentável, não é? Então, agora eu vou mostrar as outras coisinhas para vocês do quarto Cantáguas, tá bom? Bom, eu queria mostrar aqui o certificado do quarto Cantáguas, né? Do quarto Cantáguas. Aí aqui você viu a arte, né? Baseada lá no balneário. Você viu que essa pessoa que fez a arte pra gente deu esse cunho violeta, né? Cada vez eles modificam um pouco, né? A arte, né? Que dá a característica, a carinha do festival, né? Aqui, então, o certificado que a gente fez, nós também simplificamos, deixamos como um só certificado, e aqui a gente colocava o nome e colocava a participação, se era coralista ou se era maestro aqui, ou interlúdio, né? E aqui, como eu falei, né, no vídeo passado, esse aqui era o nosso crachá, né? Falta o furinho aqui ainda, que foi feito depois, né? E o nosso crachá, ele tinha essa marca d'água aqui pra gente escrever o nome, né? O coral e de que cidade. Então, também ficou bonitinho. Cada vez faço uma arte diferente, né? De acordo com a equipe que tá, né, fazendo aí a ideia, né? E eu achei muito bonitinho. Dá uma olhada nessa ideia dele, ó. Cada bolinha, né? Contemplando imagens, né, do Cantáguas anterior, tá vendo? Ó, dentro da igreja, aqui na escadaria, né? Então, aqui no Catedral do Bambu, né? Tá vendo? Então, assim, eu achei muito, muito criativo. Esse não dá pra gente ver direito, mas achei muito criativo, né? Então, como a gente falou, né, pessoal? É uma forma de arte, né? Também, né? É uma forma de arte. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês o cartaz de 2019 do quarto Festival de Cantáguas, tá? E por que eu tô falando de um por vez? Porque muda, pessoas, o tamanho também. Você viu que a programação nossa a gente mudou, fez só um panfleto, né, uma folha A4 dobrada em 3, e aí vocês viram como ficou bonitinho. É só a gente fazer uma arte bonitinha. E veja que esse cartaz, ele é menor do que os outros. A gente fez um cartaz de 42 por 30, tá vendo?
E por que isso? Porque a gente viu que um cartaz um pouquinho menor a gente encaixaria melhor nos locais. Porque os anteriores, vocês lembram da medida? Os anteriores a gente tinha feito o primeiro deitado, 43 de altura por 62. O do segundo Cantáguas e do terceiro, nós fizemos de 63 por 45. Aí a gente fez em pé, 63 de altura e 45 de largura. Esse, pessoal, tem 42 de altura por 30. Ele é bem menor. Mas a gente viu que nos locais onde a gente gostava de colocar, os espaços eram muito reduzidos. Às vezes farmácias assim não tinham locais maiores. Então nós decidimos ter a experiência de fazer um pouco menor. E você sabe que deu certo? Só que assim, a gente também com esse tamanho melhorou o custo. Então, o que que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês? Nesse festival, a gente teve que reduzir custo. Então, essa escolha de fazer um pouco menor, né, foi uma conjuntura de coisas aí para a gente poder economizar também. Mas eu queria que vocês vissem também, né, que a gente não deixou de colocar as logos dos patrocinadores maiores, médios, menores, né? Sucintamente a programação, né, lá de sexta-feira, tá vendo, da abertura, e aí só quantos coros, lembra? Sempre foi assim, sábado, às 9 horas, onde vai ser, às 14, onde vai ser, às 18, aonde, quantos coros, domingo, né, encerramento na Basílica, né? E aí confira a programação completa, né, na cartilha do evento, né, pelo site ou pelas redes sociais. Olha que bacana. Então, na verdade, o que a gente está vendo, pessoal, é que cada vez mais a gente está reduzindo a papelaria e fazendo isso daqui, ó, indicando, né, o site, a mídia social, assim, por via de WhatsApp, Facebook, Instagram, né, tem feito mais rápido a divulgação do que papelaria. Então, a gente está entrando na era digital. Aqui a gente já notou isso, né? E aqui tem, né, o nosso endereço. Isso nunca pode esquecer, pessoal. Tá vendo aqui, né? O Gmail nosso, o telefone, tá vendo? A gente tem um telefone do Instituto. Então, isso é muito importante, porque senão a gente faz um cartaz desse e aí a pessoa não tem onde procurar detalhes, tá bem? Então, o que eu queria conversar com vocês é que aqui parece que a gente já estava entrando na era digital e aí foi o que aconteceu em 2020, né, pessoal? Cantáguas 2020 foi totalmente digital, né? Inscrições, contatos, coros, como a gente fez as músicas, tudo internet, né? Nós entramos nessa adaptação, né, de 2020 frente à pandemia de Covid-19 e aí nós nos tornamos digitais, né? Isso não é bom para coro não, o que a gente gosta mesmo é do contato físico, mas por enquanto é a nossa adaptação e parece que aqui nessa redução de tamanho aqui do cartaz, né? Mas vamos pegar aqui, né, nossa programação menor, né? E aqui continuamos com os nossos. Aqui ainda também tá faltando o fiozinho, né, do crachá e o certificado. Então, assim, nós reduzimos nossa papelaria e aumentamos a divulgação por mídia. E foi o que aconteceu em 2020, né, pessoal? Então, eu fecho aqui com o nosso cartaz, né, e as nossas dicas nesse vídeo. Um abraço para vocês e um pão de queijo. Então, pessoal, agora eu queria mostrar dentro para vocês, né? Nós já vimos por fora, né? Bom, pessoal, eu queria terminar os vídeos da papelaria
mostrando isso aqui para vocês, a papelaria do festival em Roma, né? Nós tivemos a honra, né, e o privilégio, né, um presente de participar desse festival em Roma, agora em 2019, né? Foi em março de 2019. E eu queria passar para vocês como não difere tanto, né, um festival desse, com um peso desse, com uma equipe organizadora dessa forma, não difere tanto de nós, né? Ali tem, tá vendo aquele livretinho de programação aqui, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês. E aqui é uma surpresa, eu vou mostrar depois, tá? Então, vamos começar aqui pelo cartaz deles, né? O cartaz deles media 59 de altura por 42 de largura. E aí aqui é aquilo que a gente falou, sucinto, né? Não pode ter muita informação, né? Aqui mostrando, né, qual é o teatro. Esse concerto ia se dar no Teatro Dom Bosco e no Panteão. Todos os coros que se apresentam na quinta, na sexta, no sábado, iriam se apresentar na sexta-feira no Panteão às 14h30, tá vendo? Tanto que aqui, né, na sexta-feira não seria à tarde, seria só à noite, tá vendo? E à tarde a gente apresentou todos no Panteão, isso era uma obrigação. Tão ruim, né? Fala a verdade. E aqui, né, um concerto com todos os participantes do festival, né? E aqui nosso grupo apresentou aqui, ó, Coral por Amor Brasil. A gente apresentou lá na quinta-feira às 14 horas. E assim, foi uma puxa de uma experiência, pessoal. Isso aqui é uma prova como que se a gente unir, se a gente acreditar na cultura e nos unirmos, nós conseguimos muitas coisas. Nós conseguimos fazer que a cultura tenha um peso, porque eu e meu marido realmente a gente acredita que a cultura seja uma ferramenta de cura importantíssima e que será o futuro do nosso planeta, né? Nós expressarmos a excelência através das nossas artes. E isso significa a harmonia no corpo físico, da mente, do emocional e a paz interior e a nossa harmonização com todo o nosso meio. Isso inclui a manifestação nossa como cidadão, como sociedade, como trabalhadores, tudo. Então, melhoraria a nossa vida como sociedade, sabe? E bom, a gente está aí diante, né, de um chacoalhão na humanidade, né, nesse período de reflexão, né, e que oxalá a gente possa aproveitar isso para realmente entender que a gente tem que externalizar o que nós somos em harmonia, né, e as artes em geral, né, o canto coral, as artes, elas fazem com que nós expressemos esse nosso melhor, essa nossa excelência, né? Então, tá aí, fomos em 31 pessoas, né, para esse festival que vocês estão vendo, organizamos tudo sozinhos, né? Tivemos aí a opinião de algumas pessoas que já tinham experiência com grupos, mas enfim, nós tivemos que fazer tudo sozinhos para contenção de despesa. Fizemos rifa, fizemos festa, fizemos um sacrifício particular, cada um de nós, e poupamos, né? Eu e meu marido, a gente já tinha tido experiência de algumas viagens para lá, meu marido principalmente, e a gente foi marcando os hotéis, marcando carros e andamos aí por 20 dias, né? Chegamos no Carnaval de Veneza, Cortina d'Ampezzo, passamos por Verona, na Julieta, fomos na Toscana, em umas 3 cidades da Toscana, ficamos em cidades etruscas e foi um bálsamo para a vida da gente, porque a gente fazer as coisas, né, em grupo é muito melhor do que a gente curtir sozinho, a gente realmente compartilhar, né,
a vida nossa, né? O que a gente leva daqui. Então eu queria mostrar para vocês, né? Essa foi o cartaz. Esse daqui, então, as medidas, né? Dessa programaçãozinha. O livreto tem 21 por 15, né? 21 de altura, né? Por 15 de largura. Então é mais ou menos o que a gente vê mesmo aqui no Brasil, né? Então aqui, né? Anunciando, né, em várias línguas, né? Quem foi o responsável, né? E aqui, olha que lindo, né? A gente falou do nosso Menina dos Olhos, né? Do Cantáguas, né? Veja que a gente não tá muito fora. Veja os coros, né? Falando de cada coro, né? Queria apresentar Jesus, vocês nem imaginam. A gente é um coro assim, lúdico, né? E olha aqui nós. Só pelas roupas você já vê, né? Dá uma olhada nas roupas desse aqui, né? Dá uma olhada. E o nosso, né? Todo coloridinho. Esse é o nosso coral por amor, sabe? É muito lúdico, muito livre, né? A gente tem aí as músicas que nós apresentamos lá, né? Foram essas músicas, né? E olha só o livreto mostrando, né? Cada coro, da onde eram, né? Olha só, né? Aqui, né, o Panteão, né? Tá vendo como ficou? Né, a gente apresentou dentro do Panteão, né? Aqui ficava o regente, o coro ficava aqui, né? Como vocês estão vendo, e o público aqui, né? Olha só, eles têm uma rede, né? Eles fazem festivais em todas essas cidades, né? Ainda, né? Aí mostrando as fotos, né? De todos os coros, né? Que participaram. Então esse livretinho, né? É muito especial porque é um mimo, né? Você vê com tanto carinho que eu guardei, né? Porque, né? Mostra os coros, a história, né? E o livretinho deles é mais gordinho, bem mais gordinho, né? Nós não colocamos, né, as fotos dos coros, porque fica com muito mais conteúdo, né? Vamos virar aqui, pessoal. Aqui, né? Olha os coros, né? E o último coro aqui, né? E fechando o livretinho, né? Aqui eles fazendo a propaganda, né, de todos os locais onde eles fazem festivais, né? Então, uma equipe bem, né, grande, né, e com muitos festivais, né? E aqui falando outro folderzinho, né, explicando, né? Esse aqui vou passar um pouquinho mais rápido, né, ó. Explicando sobre os outros festivais, o Festival de Veneza, Budapeste, na Toscana, tá vendo? Ele falando de cada festival. Festival em Paris, festival em Cracóvia, lá, tá vendo? No Lago de Garda, tá vendo? Ele falando dos outros festivais, né? Que é as outras cidades que eles fazem, e a gente foi nesse festival aqui, né? O festival em Roma, né? Que foi em 15/3, né? Foi esse festival que a gente participou, tá vendo? Ó. Eles fazem os pacotes fechados, né? Que tem valores, né? Eles fazem hospedagem juntos, né? E aí você pode escolher hospedagem de luxo, entre aspas, mediana e simples, né? A gente escolheu a mais simples, né? Claro, porque, né? Dinheiro, né, pessoal? A gente tem que economizar, né? Então, assim, ó, aqui tem os outros, né? E quais os valores, né? Tudo. Se alguém tiver interesse, né? Uma equipe muito séria, né? E aqui os contatos, né, deles, né? E aqui a surpresa. Eu não quis contar.
Não quis contar por quê? Porque esse daqui, pessoal, quem adivinha que é? Bom, então eu vou contar, né? Já que eu não posso ouvir vocês. Então, esse daqui é o certificado deles. Eu queria mostrar a diferença de certificados. Esse certificado, ele tem 31 por 21,5, né? 31 por 21,5, né? Tem aqui o emblema deles, né? Olha que lindo, tá vendo? E aqui é Slow. Que lindeza, gente. Olha só, tem até o aqui pra, né? Pra ficar presinho. Olha que lindo, tá? Então, esse aqui é o nosso certificado, né? Do Coral por Amor, né? Ele é soltinho, tá vendo? Isso é uma capa, né? E maravilhoso, né? A apresentação. Aí vocês têm ideia de quão profissional pode ficar um festival, né, pessoal? Porque a gente vem evoluindo devagarzinho, né, com esses 5 festivais, né, e aí você pega uma equipe dessa, né, é capa dura, né, ó, capa dura, né, e você pega uma equipe dessa já com essa qualidade, né, e aqui a assinatura, né, não é assinatura mesmo, a caneta, né, não é digital, né, então vocês percebem o carinho, né, da pessoa, um carimbo, né, também deste festival, né, e termino aí então para vocês, né, com esse diploma, né, nosso certificado, que uma coisa maravilhosa, né, e espero que vocês tenham gostado, né, espero que tenham aí um material suficiente para ajudar vocês, né? Porque nós somos muito criativos, então vocês não vão fazer igual, nem nós, nem o que esse grupo está fazendo, vocês vão inventar algo melhor ainda, porque a partir das experiências que cada um de nós temos, nós podemos criar em cima e fazer algo melhor ainda e mais completo, e assim vai, sabe? Então, e não tem nenhum melhor do que o outro, só tem um crescimento, né? Um crescimento, uma evolução nossa, como essa coisa linda que eu queria mostrar para vocês. Então, até o próximo vídeo, meus queridos.